Olá, turma. Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Gravando um vídeo aqui de revisão para poder aí preparação das avaliações bimestrais que já estão chegando, certo? Bom, galera, como vocês podem ver, nós estamos já na reta final do segundo bimestre. Como nós temos o primeiro tema, dinâmica demográfica, que é justamente sobre a questão da fases, né, de evolução do crescimento da população mundial, e a gente usa-se muito essa expressão transição demográfica, e essa transição demográfica vai, né, estar relacionada a fatores, né, que vão reduzir ou acelerar esse crescimento. E aí, nesse caso, nós temos a fase 2, como vocês podem ver no gráfico, e quer saber quais os fatores determinantes para a aceleração do crescimento demográfico na fase 2. Óbvio, está relacionado à redução da taxa de mortalidade. E por que, que essa taxa de mortalidade reduziu-se? Justamente pelo avanço na medicina, uso de antibióticos, higiene pessoal, saneamento básico, desenvolvimento de vacinas. E o que, que acontece? Reduz a quantidade de mortes, as pessoas têm uma qualidade melhor de vida e a população, né, ou seja, a taxa de natalidade, ela continua crescendo. Então houve o que a gente chama aí de explosão demográfica, que foi esse fato aí que promoveu um acelerado crescimento nessa segunda fase, como vocês podem ver no gráfico. Outro elemento importante é a questão do Estado, a figura do Estado, né? Na geografia trabalha muito esse conceito de Estado para compreender justamente, né, os conflitos e as tensões no mundo contemporâneo. Lembre-se, né, que o Estado é esse conjunto das instituições que formam a organização política administrativa de um povo ou de uma nação. Ou seja, o Estado é essa instituição composta, né, pelos poderes, tanto executivo, quanto o poder legislativo e o judiciário. E aí por isso que nós temos essa figura que mostra os elementos que compõem o Estado, certo? E, ao mesmo tempo, lembrando que antes não se via a figura de Estado, e hoje nós temos aí grande parte do mundo é composto por Estados, né? Não se sabe certo, né, a origem certa de quando se iniciou o Estado. Né? O certo é que hoje nós temos vários exemplos de Estados, inclusive o Brasil é um Estado. Por outro lado, nós temos a questão da divisão regional da América. Lembrando, a América ela pode ser dividida em dois tipos, né? Na América física, ou seja, que vai dividir a América em Norte, América Central e América do Sul. E a outra no aspecto cultural histórico, que aí a gente tem a divisão da América em anglo-saxônica e América Latina. Como vocês podem ver, a América anglo-saxônica, né, foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses e, obviamente, teve como influência, né, a língua inglesa, onde qual foi, né, colonizado lá quando foram, né, desenvolvidos colônias de povoamento. Já a América Latina, obviamente, colonizados e por grande maioria espanhóis e portugueses, e que teve aí como característica a nossa cultura, a nossa língua, e foram colônias de exploração, certo? Outra questão é sobre as organizações mundiais. Tá? Nós temos importantes organizações no mundo que atuam, né, em importantes processos, inclusive para facilitar essa integração cultural e econômica. E nós sabemos aí que nós temos uma importante, que é a ONU, e dentro da ONU nós temos outras atuações, né, de outras organizações da própria ONU que vão contribuir, né, a ajudar em vários assuntos, vários preceitos. É o caso da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que trabalha justamente em relação à questão da saúde da população, como tem aí esse símbolo que representa a OMS. Outro elemento importante é a ordem mundial, pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como ordem bipolar do mundo da Guerra Fria, onde que foi dividido o mundo em dois polos de poder, né, Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco socialista. Foi um período que não houve uma guerra, por isso que o termo chamado Guerra Fria, não houve um confronto direto entre essas duas superpotências. Por quê? Foi mais que um jogo de propaganda, né? Um conflito ideológico, político e econômico entre as duas superpotências que queriam ter áreas de influência, dividir o mundo ali de acordo com seus
sistemas econômicos. E como não houve um confronto, né, não houve um confronto direto, obviamente, porque elas tinham, né, grandes armas poderosas e super armas de grande destruição, e inclusive armas nucleares. Tá? Então, veja que esses superpotências promoveram a chamada corrida armamentista espacial e poderia, a qualquer momento, destruir o mundo. Né? Mas tivemos aí várias outras consequências, além dessa corrida armamentista espacial, como também, né, a construção do Muro de Berlim, conhecido como Muro da Vergonha, né, a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia em Norte e Sul, a crise dos mísseis em Cuba, que foi resultante da Revolução Cubana, e aí o mundo, né, ficou dividido em leste e oeste, certo? E aí, com o fim da Guerra Fria, nós tivemos a nova ordem mundial, também chamada de a ordem multipolar, onde que agora nós temos vários polos de poder, né? Não só mais os Estados Unidos, a União Soviética não existe mais, mas a gente tem aí a divisão do mundo sobre essa ótica, justamente em relação à questão socioeconômica, ou seja, as diferenças econômicas entre os países. Então, como vocês podem ver, os países do norte lideram aí o bloco, né, de países mais desenvolvidos e os países do sul são os países menos desenvolvidos. Então, essa divisão regional está como critério a questão socioeconômica, e aí que dividiu, regionalizando os países em países do norte e países do sul. E por outro elemento importante, o desenvolvimento científico e tecnológico, né, que vai desenvolver aí as questões típicas do trabalho, que hoje é marcada pela terceira revolução industrial, que esteve ligado durante o final da Guerra Fria. E o que acontece? Atualmente, cada vez mais as empresas estão se instalando em áreas que têm aí especialização, pessoas que têm aí qualificação. Então, hoje, grandes parte dessas empresas estão tentando se localizar próximas de universidades e instituições de pesquisa, formando o que a gente chama de tecnopolos, ou centros de alta tecnologia. E aí, por último, reinterpretando a questão dos mapas, nós temos o continente europeu, que aí tem um mapa, aliás, o continente europeu, asiático e africano, e aí um mapa justamente mostrando a importância do entendimento de um mapa. Né? O mapa é uma representação cartográfica muito prático para compreender o espaço. E aí está mostrando a questão da importância do canal de Suez, que facilita, né, esse fluxo de pessoas, mercadorias, comunicação, informação, ao invés de fazer todo esse contorno. Beleza? Espero que tenha contribuído bastante para vocês. Bons estudos, abraços e até mais. Tchau.